Então o que ele estava fazendo? Ele estava profetizando. Deus é quem falou através de Adão nessa hora. Porque Deus tinha conhecimento do que seria para o futuro uma família. Por enquanto, só tinha ali Adão e Eva. E nem relacionamento tinham ainda. Então Adão não sabia o que era uma família, não sabia o que era pai e o que era mãe. Então quando ele diz, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma carne, isso é uma profecia. É Deus quem está falando através de Adão. Deus está olhando para o futuro. Está falando principalmente da igreja, né? Porque antes da igreja não houve uma família da maneira que Deus deseja que exista. Houveram várias famílias, mas não nos moldes da palavra de Deus. Nós vamos ver aqui na nossa lição aí os processos que existiram antes de haver a igreja. Então a igreja é responsável por manter esse padrão, que é o padrão bíblico da monogamia. É um homem, uma mulher e os seus filhos. Aí sim a família, segundo o padrão da Bíblia, segundo o padrão de Deus. Então, número 2, um lugar de proteção e sustento. Um Deus perfeito preparou um lugar excelente para receber a primeira família, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um local especial de acolhimento, proteção e provisão. Adão e Eva tinham tudo de que precisavam para usufruir de uma vida saudável e feliz. Gênesis 1, 29. Eles desfrutavam da companhia de Deus e nada lhes faltava. O propósito do Senhor era que cada família tivesse os recursos suficientes para a sua subsistência, pois a escassez e as privações trazem conflitos para as famílias. Porém, com a ajuda do Pai Celeste, estes conflitos podem ser sanados, pois o Senhor é o nosso bom pastor, Salmos 23. Deus deseja que cada família tenha sua provisão diária, Mateus 6,11. E da mesma forma que Adão tinha a responsabilidade de cuidar do jardim, Gênesis 2,8, Deus deu a você a responsabilidade de zelar por sua família. Então veja bem, o paraíso aí, a primeira morada do homem, que você vê aí no mapa a provável localização desse local, o Éden, era um lugar perfeito. O homem não precisava trabalhar, o homem vivia em harmonia com a natureza, o homem vivia em harmonia com a sua esposa e estava tudo bem, pois Deus estava ali todo dia. Eles tinham um encontro pessoal com Deus. À tardinha, Deus vinha para conversar com Adão. Então existia uma perfeita comunhão do homem com tudo. Ele comandava sobre tudo, ele dominava sobre tudo que existia na terra, até sobre os astros. O homem tinha domínio sobre todos os animais, sobre tudo. O domínio foi dado para ele. Deus disse, dominai sobre tudo. Agora, o homem não prestou atenção a uma outra ordem que Deus lhe deu. A Deus deu a ordem para Adão para cultivar aquele jardim, mas também era para ele guardar esse jardim. Veja bem, se você vai colocar um objeto em determinado local e não existe perigo nenhum desse objeto ser roubado, ninguém vai dizer para você tomar cuidado, guardar esse objeto, ficar de olho nesse objeto, vigiar esse objeto, se não existe ladrão. Então quando Deus disse para guardar o jardim é porque havia ladrão. E Adão não guardou, não vigiou, não prestou atenção. Por isso é que Satanás teve a oportunidade de tentar a esposa de Adão, porque ele não vigiou o seu lar. Ele não vigiou o jardim que Deus havia dado a ordem para que ele vigiasse. Então Deus colocou o homem no lugar perfeito para ele morar. O problema é que o homem desobedeceu a Deus. Então na família, você tem um lar, você tem uma família, você deve sempre estar vigilante, sempre de olho no inimigo, de como ele está entrando no seu lar. Ele está entrando através da TV, ele está entrando através da internet, ele está entrando através de revistas pornográficas, ele
entra de toda maneira, visitas que chegam, que trazem alguma coisa. Então tome cuidado com o seu lar, vigie o seu lar. Não deixe que o inimigo penetre no seu lar e atrapalhe a comunhão do seu lar, vocês uns com os outros e vocês com Deus. Não podem ser atrapalhados nessa comunhão. Não deixe que o colégio do seu filho também atrapalhe isso. Lá no colégio do seu filho vai ensinar lá sobre aí a teoria da evolução, o Big Bang, né? Vão ensinar aí a usar camisinha, a ter sexo livre. Então cuidado, veja o que seu filho está aprendendo e vigie quando ele entrar na sua casa. Você deverá saber. Por isso que é importante a presença da mãe no lar, para olhar o que o filho está estudando e corrigir, ensinar a verdade, sempre dentro da palavra de Deus. Então, como não há essa educação no lar, como não há essa vigilância, então o inimigo acha portas para entrar no nosso lar. Então você deve prestar atenção por onde o inimigo está entrando e você trancar essas portas, mostrar a realidade, a verdade bíblica para os seus filhos. Então a família tem que tomar muito cuidado com as amizades dos filhos, o que eles estão aprendendo no colégio, não colocar nunca uma internet para o seu filho no quarto dele, porque lá ele poderá entrar em páginas e mais páginas de pornografia, de pedofilia, de aprender tudo que não condiz com a palavra de Deus. Tome cuidado com isso, vigie essa internet. A TV também deve ser super vigiada. Os filmes pornográficos, os desenhos que ensinam a desobediência aos pais e várias outras coisas. Se uma mãe fica na novela, e os filhos vendo isso e assistindo também, o marido, vão ver lá o quê? Sempre uma torção da verdade, sempre ensinam o que é contrário à palavra de Deus. Ensina na novela filhos desobedientes aos pais, ensina lá o adultério, ensina lá o engano, o roubo, a mentira. Então são coisas contrárias à palavra de Deus. Então tome cuidado com a entrada, as portas abertas para o inimigo na sua casa. Então a primeira família. Deus formou Adão do pó da terra, Gênesis 2:7. Vendo que o homem não poderia viver sozinho, retirou a costela de Adão e criou Eva, sua companheira, Gênesis 2:22. Isto mostra que diante do Todo-Poderoso, homem e mulher são iguais na sua essência. Ambos vieram do pó da terra e um dia ao pó tornarão. Após criar a mulher, o Senhor ordenou o casamento, estabelecendo então a mais importante instituição de uma sociedade, a família, Gênesis 2:24. Então veja aí que quando Deus criou o homem, Deus viu a necessidade desse homem ter uma companheira, então aí ele formou a primeira família e, como nós sabemos, não existia ainda uma norma quanto ao sexo entre parentes, não é? Primeiro formou Adão, da costela de Adão ele formou Eva e a partir daí então foram nascendo os filhos. E é evidente que houve sexo aí entre os parentes para poder procriar e multiplicar, como foi a ordem de Deus. Então não existia ainda a norma de Deus, a lei de Deus dizendo que os parentes não podiam ter sexo entre si. Então, parte 2, a queda e as suas consequências para a família. Número 1, um ataque do inimigo. Número 2, os resultados da queda no relacionamento familiar. Número 3, a vida familiar depois da queda. Então, número 1, um ataque do inimigo. Satanás levou a mulher a desobedecer à voz de Deus. Talvez de modo suave e envolvente, ele tenha falado. É assim que disse Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis 3:1. Eva confirmou a ordem do Senhor. Gênesis 3:2 e 3. Mas cedeu à tentação do maligno. Este a iludiu, seduziu e a fez cair no pecado da desobediência. Gênesis 3:4 e 5. E Adão seguiu pelo mesmo caminho. O casal poderia ter recusado a sugestão do diabo, mas não o fizeram. E depois de pecarem, caíram na condenação divina. Bom, então Deus colocou ali um teste naquele casal, para que aquele casal fosse obediente, para que aquele casal aprendesse o princípio da autoridade divina. Eles teriam que praticar essa autoridade no seu lar e deveriam aprender primeiro essa autoridade. Então Deus deu uma ordem: vocês podem comer de tudo que existe no jardim,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, vocês não podem comer. Veja bem que o homem tinha uma ordem simples para obedecer, mas aconteceu que o inimigo estava ali. Então Satanás, entrando em uma serpente, ele então vai falar com Eva. O que acontecia? Quando Adão deixou Eva sozinha, sem prestar atenção no que a sua esposa estava fazendo, sem vigiar, e deixou a mulher que já nasceu com esse desejo de prestar atenção nas coisas, de ser curiosa, de conversar, de dar muita conversa, muitas vezes a pessoas que não deveriam prestar atenção nas coisas que não deveria prestar atenção. Sabemos que a palavra de Deus diz que o homem, quando ele peca, é porque ele atendeu um desejo no seu coração. Então tem que tomar muito cuidado. A porta de entrada, muitas vezes, é a visão. Por isso as lojas estão aí com as vitrines, né, de vidro aí para a pessoa passar, olhar e desejar o que está lá dentro. Então a mulher foi enganada por isso. Ela prestou atenção no fruto e Satanás então usou isso para levar ao pecado. Qual é o desejo de Satanás ao levar o homem a pecar? Ele foi expulso do céu e o maior desejo dele era ser igual a Deus. Ele queria até ser maior do que Deus. Mas quando ele é expulso e cai na terra, ele ainda tem o desejo de ser igual a Deus. E o que ele faz? Ele vê que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele passa a desejar ter o que o homem tinha, a imagem e semelhança de Deus. Então o homem possuía aí uma alma e um espírito dentro do seu corpo. O que Satanás tinha que fazer? O desejo dele era o quê? O espírito do homem que tinha a essência de Deus. Então primeiro ele precisa passar pelo corpo, depois pela alma, para depois atingir o espírito. E ele então seria semelhante a Deus dessa maneira. O que ele faz então? Ele vai entrar pela primeira porta, o corpo. Então vem aí o desejo de comer. Então ele mostra para Eva o fruto bonito, desejável, para que ela então tivesse o desejo de experimentar do fruto. Então ele entra primeiro pelo corpo. Então cuidado com a glutonaria, cuidado com cheiro, né? Cuidado aí com o contato, o tato, né? Então esses 5 sentidos que nós temos são as portas de entrada. Então aí são a visão, a audição, o olfato, o paladar, né? O tato. Então esses aí são os sentidos que são usados para nos levar ao pecado. E Eva então ouviu a voz de Satanás. Ela olhou o fruto, deve ter sentido o cheiro desse fruto, né? E ela então vai experimentar, vai tocar e depois vai comer. Então veja bem que aí todos os sentidos estão envolvidos para levá-la ao pecado. Então quando ela pega esse fruto e come, então o pecado está consumado. Agora, para que ela pegue e coma, é preciso então que haja um convencimento disso. Primeiro ele começa então mentindo, torcendo a palavra de Deus. Então ele dá a entender que Deus havia dito uma coisa e Deus disse outra coisa. Mas ela então corrige o que ele diz exatamente o que Deus disse, mas ele vai conversando e vai convencendo-a. E ele consegue convencer porque ele diz: o dia que você comer desse fruto, você será igual a Deus. Você terá o conhecimento de Deus, o poder de Deus. Você conhecerá a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então você será semelhante a Deus. E isso é que levou então a queda fatal de Eva, dela comer. Agora veja bem,